A paz de Deus esteja com você neste momento. Permita que seu coração desacelere, que o corpo encontre repouso e que a mente se aquiete um pouco. Esta palavra não chega com pressa, nem com exigências. Ela chega como presença. Presença que envolve, sustenta e convida você a entrar num espaço interior onde o silêncio fala mais do que muitas palavras. A cena que inspira a palavra de hoje é marcada por solenidade, memória e profundidade. Um povo se reúne, não apenas para cumprir um rito, mas para reconhecer algo essencial. Há momentos na vida em que é preciso parar e recordar quem nos trouxe até aqui. Não como nostalgia, mas como consciência. Consciência de que a história não é feita apenas de esforços humanos, mas de um caminho atravessado por cuidado, promessa e fidelidade. O que está em jogo não é apenas a construção de um lugar físico, mas a afirmação de um sentido. O povo compreende que não basta avançar, conquistar, organizar. É necessário consagrar. Dar um lugar central àquilo que sustenta tudo o que foi vivido. Quando isso não acontece, a vida pode até seguir, mas perde profundidade. Essa palavra toca diretamente na nossa experiência cotidiana. Quantas vezes seguimos acumulando compromissos, decisões, projetos, sem reservar um espaço real para reconhecer o que é sagrado em nossa história. Não o sagrado como algo distante, mas como aquilo que dá unidade, direção e sentido ao que fazemos. A imagem da arca sendo conduzida com cuidado fala de algo muito delicado. Há realidades que não podem ser tratadas com pressa ou superficialidade. Elas exigem reverência, atenção, presença inteira. Na vida, isso se traduz na forma como lidamos com valores, com relações, com a própria interioridade. Nem tudo pode ser empurrado para o automático. Existe uma diferença profunda entre carregar algo e acolher algo. Carregar pode ser apenas cumprir uma tarefa. Acolher envolve reconhecer valor. A palavra nos convida a refletir sobre o que temos apenas carregado por obrigação e o que temos verdadeiramente acolhido no coração. O templo, nessa narrativa, não é apenas um edifício. Ele representa o desejo humano de dar forma ao invisível, de criar um espaço onde o encontro possa acontecer. Isso revela algo muito humano. Precisamos de lugares simbólicos, internos e externos, que nos ajudem a lembrar quem somos e para onde estamos indo. Na correria do dia a dia, é fácil perder esse centro. A vida começa a girar em torno de urgências, cobranças e expectativas. Aos poucos, aquilo que deveria ser essencial vai sendo empurrado para as margens. A palavra de hoje nos chama de volta ao centro, não para nos afastar da realidade, mas para habitá-la com mais consciência. Há também um ensinamento profundo no fato de que nada dentro da arca era supérfluo. Apenas o essencial permanecia. Isso nos provoca a olhar para dentro e perguntar: o que temos guardado em nós que realmente importa? O que ocupa espaço, mas já perdeu sentido? O que precisa ser recolocado no centro e o que pode ser deixado ir? Essa reflexão não é simples, porque exige honestidade. Exige coragem para reconhecer excessos, distrações e até vazios. Mas é um passo necessário para quem deseja viver de forma mais integrada, menos fragmentada. Quando o texto fala da nuvem que enche o espaço, ele aponta para algo que escapa ao controle humano. Mesmo com toda a organização, preparação e esforço, há sempre um mistério que não pode ser dominado. Reconhecer isso não diminui o ser humano, pelo contrário, o coloca em seu lugar mais verdadeiro. Vivemos num tempo em que se valoriza muito o controle, a previsibilidade, a performance. A palavra de hoje nos lembra que há dimensões da vida que não se submetem a essas lógicas. Há momentos em que o mais sábio é parar, silenciar e reconhecer que nem tudo depende de nós. Essa nuvem, símbolo de presença, não é algo que se explica, mas algo que se experimenta. Ela não responde perguntas técnicas, mas toca o coração. E, muitas vezes, é nesse tipo de experiência que a vida encontra novo fôlego. Talvez você esteja vivendo um tempo de construção interior.
Um tempo em que percebe a necessidade de reorganizar prioridades, redefinir espaços, dar nome ao que realmente importa. A palavra de hoje não te apressa, mas te acompanha nesse processo. Ela nos mostra que consagrar não é isolar algo do resto da vida, mas integrá-lo de forma consciente. Quando damos lugar ao essencial, tudo mais se organiza melhor ao redor. Quando reconhecemos o que sustenta nossa história, o presente ganha mais clareza e o futuro menos ansiedade. Há uma paz que nasce quando o centro da vida está bem definido. Não uma paz sem conflitos, mas uma paz que sustenta mesmo em meio a eles. Uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma direção interior firme. Essa palavra vai nos conduzindo, então, a perceber que o verdadeiro templo não é apenas externo. Ele se constrói dentro, na forma como escolhemos viver, decidir, cuidar. E esse processo não acontece de uma vez, mas passo a passo, com atenção e disponibilidade. Permaneça com essa imagem no coração. Um espaço preparado, uma presença reconhecida, um centro restaurado. Há ainda muito a ser aprofundado nessa palavra, e ela continua a se revelar à medida que o coração se mantém aberto. A presença que se manifesta no silêncio também ensina. Nem sempre Deus fala com palavras, com explicações longas ou com respostas imediatas. Muitas vezes, Ele se revela na nuvem, no mistério, naquilo que não conseguimos controlar nem compreender totalmente. Quando a arca é colocada no lugar santo e a nuvem enche o templo, ninguém consegue continuar fazendo nada. Tudo para. O serviço para. As funções cessam. O humano se cala. Porque diante da presença verdadeira, não há protagonismo possível. Só reverência. Isso nos confronta com um ritmo de vida que insiste em preencher todos os espaços com barulho, opiniões, respostas rápidas e certezas artificiais. Vivemos como se o silêncio fosse perda de tempo, quando, na verdade, ele é o espaço onde Deus costuma agir mais profundamente. A nuvem que enche o templo não é ausência de Deus, é excesso de Deus. É uma presença tão intensa que ultrapassa os limites do entendimento humano. Talvez hoje o Senhor esteja querendo reconstruir esse espaço em você. Um espaço que foi tomado por pressa, ansiedade, distrações e cansaço. Um lugar que antes era sagrado e que, aos poucos, foi sendo ocupado por preocupações, medos e ruídos. A palavra de hoje nos lembra que a presença de Deus não se acomoda em qualquer lugar. Ela se manifesta onde há preparo, entrega e reverência. Salomão não improvisa o templo. Ele prepara tudo com cuidado, seguindo um caminho iniciado muito antes, com promessas feitas a Davi. Isso nos ensina que Deus age no tempo, e que muitas respostas que esperamos hoje estão ligadas a processos que começaram lá atrás. Nem tudo é imediato. Nem tudo é agora. Há promessas que amadurecem com o tempo, e há bênçãos que só fazem sentido quando estamos prontos para sustentá-las. A arca continha apenas as tábuas da aliança. Nada de excessos. Nada de enfeites internos. Apenas a lembrança concreta de um compromisso, Deus com o povo e o povo com Deus. Isso é profundo. Porque, ao longo da vida, vamos acumulando muitas coisas, inclusive dentro de nós. Mágoas, frustrações, expectativas quebradas, culpas antigas. Mas Deus não pede que você carregue tudo isso para o lugar mais sagrado. Ele pede o essencial: fidelidade, escuta e confiança. Quantas vezes tentamos apresentar a Deus um coração cheio de coisas, mas vazio de entrega? Quantas vezes oferecemos palavras bonitas, mas sem espaço real para que Ele habite? A palavra de hoje nos convida a esvaziar o que não é essencial, para que a presença possa preencher de verdade. E quando a presença vem, ela transforma o ambiente. Nada permanece igual. O templo não é mais apenas um edifício, torna-se morada. Assim também acontece conosco. Quando Deus encontra espaço, Ele não apenas visita, Ele permanece. Ele faz morada.
Ele transforma nosso interior em lugar de encontro, refúgio e luz. Talvez você esteja esperando sinais claros, respostas objetivas ou caminhos totalmente definidos. Mas hoje, a palavra nos lembra que, às vezes, o maior sinal é a nuvem. É o mistério. É a certeza silenciosa de que Deus está ali, mesmo quando não conseguimos explicar. Permita-se parar um pouco. Permita-se silenciar. Permita-se reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido agora. Há momentos em que o mais espiritual que podemos fazer é simplesmente permanecer na presença, sem exigências, sem cobranças, sem pressa. A nuvem no templo não expulsou o povo, apenas os fez entender que aquele espaço não lhes pertencia totalmente. Pertencia a Deus. E isso liberta. Porque quando reconhecemos que não somos donos de tudo, descansamos. Quando entendemos que não precisamos controlar tudo, respiramos. Quando aceitamos que Deus é Deus, e nós somos humanos, o peso diminui. Hoje, o Senhor deseja habitar novamente em você. Não como visitante ocasional, mas como presença constante. Prepare esse espaço. Esvazie o que for necessário. Silencie o que estiver em excesso. Porque quando a presença chega, ela traz sentido, direção e paz, mesmo quando vem envolta em mistério. E essa paz não depende de explicações. Ela simplesmente se estabelece. Há momentos em que o coração já não pede respostas, pede presença. É quando a alma percebe que não precisa entender tudo para continuar caminhando, apenas confiar que não está sozinha. E mesmo quando o silêncio parece longo demais, há algo sendo construído dentro de você. Deus trabalha muito enquanto você pensa que nada está acontecendo. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase, fazendo o que pode, orando como consegue, resistindo como dá. E, ainda assim, sente que falta algo, que o céu está quieto demais. Mas a palavra nos ensina que o silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. É no silêncio que ele fortalece raízes profundas, que não aparecem de imediato, mas sustentam quando o vento chega. Você não chegou até aqui por acaso. Cada luta que você enfrentou, cada lágrima que caiu quando ninguém viu, cada noite em que você só conseguiu suspirar em vez de orar, tudo isso foi visto. Nada foi desperdiçado. Deus não desperdiça dor, não ignora cansaço, não vira o rosto para quem continua mesmo ferido. Há um cuidado divino acontecendo agora, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar. Às vezes, o milagre não é mudar a situação de repente, mas mudar você por dentro enquanto a situação ainda permanece. É te dar força onde antes só havia medo. É te dar paz onde antes só havia confusão. É te dar esperança onde antes só havia esgotamento. Se hoje o peso parece maior do que você consegue carregar, lembre-se, você nunca foi chamado para carregar tudo sozinho. Há um Deus que sustenta, que renova, que recomeça. Ele não se cansa de você, não se irrita com suas fraquezas, não desiste quando você tropeça. Pelo contrário, é exatamente aí que ele se aproxima ainda mais. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, um sinal evidente, algo que diga é por aqui. Mas, enquanto isso não vem, Deus te convida a dar o próximo passo com fé. Não o passo perfeito, não o passo sem medo, apenas o próximo. Fé não é ausência de medo, é continuar mesmo com ele. Há processos que não podem ser apressados. Há curas que acontecem em camadas. Há promessas que amadurecem no tempo certo. E você está dentro desse tempo, mesmo que pareça lento. O relógio de Deus não está atrasado, nem adiantado. Ele age com precisão. Quando tudo parecer confuso, volte ao essencial. Deus é bom. Deus é fiel. Deus cumpre o que promete. Essa verdade sustenta quando o emocional oscila, quando a mente se cansa, quando o coração vacila. Não se baseie apenas no que você sente hoje, baseie-se em quem Deus é sempre. Respire fundo agora.
Entregue mais uma vez aquilo que você não consegue controlar. Fale com Deus do seu jeito, com suas palavras, até com silêncio, se for o que você tem. Ele entende. Ele acolhe. Ele permanece. Você não está atrasado na vida. Não está esquecido. Não está fora do plano. O que está sendo construído agora talvez não faça sentido completo, mas um dia você vai olhar para trás e entender por que precisou passar por aqui. Continue. Confie. Persevere. O que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. Mesmo que hoje pareça apenas mais um dia comum, Ele carrega sementes de algo maior. E no tempo certo, você verá florescer. Que essa palavra te lembre: ainda há esperança, ainda há propósito, ainda há caminho. Deus caminha com você. Hoje, agora, exatamente onde você está.